Olá, boa noite, boa semana para você que acompanha a partir de agora o Jornal do Rio. Seguimos juntos com as principais notícias aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro. E já começamos falando de uma prisão, a prisão de Deise da Vila Vintém. Ela que chefia agora o tráfico de drogas na comunidade da Zona Oeste, assumiu o controle das vendas do entorpecente depois que o marido foi preso. Ela é acusada ainda de assassinato e também ocultação de cadáver. A gente conta essa história para você já aqui no Jornal do Rio, porque vamos também abrir espaço para falar de um ano do incêndio do Museu Nacional. É impossível não lembrar dessas imagens, ficaram marcadas na memória de todo mundo que mora aqui no estado. E agora uma exposição promete matar um pouquinho dessa saudade, desse acervo. A gente vai falar sobre essa exposição que está aberta com parte do acervo recuperado dos escombros aqui no Jornal do Rio. E tem Flamengo também, a gente já se antecipou isso porque segue o líder, né? Vamos combinar que o Flamengo goleou o Palmeiras, um jogaço no último fim de semana pelo Brasileirão e se manteve na ponta da tabela. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu estou esperando você, já. Um ano depois do incêndio que destruiu grande parte do acervo do Museu Nacional, uma exposição reúne peças que foram resgatadas dos escombros. Novos investimentos foram anunciados nos últimos dias e a expectativa é de que o museu seja reaberto parcialmente em 2022. Quem acompanha essa história de perto, o andamento dos trabalhos desde os primeiros meses, é a Mariana Procópio, é ela que fala pra gente agora. A malha de ferro fabricada na França no século XVI resistiu ao incêndio. Mas a caixa de acrílico que a protegia derreteu e se misturou ao material original. Já esta cerâmica, usada em rituais de canibalismo indígenas, ficou em pedaços. Mesmo assim, pesquisadores decidiram exibir os fragmentos na exposição que estreia nesta terça-feira no Rio de Janeiro e que traz no total 65 itens. 11 deles resgatados dos escombros da instituição. A gente está fazendo esse trabalho de resgate do Museu Nacional, resgatando no museu e do museu. É um resgate duplo. As peças foram expostas ao público pela primeira vez em 2010. A ideia de reinaugurar a exposição nesta semana foi simbólica, já que marca um ano do incêndio que atingiu o Museu Nacional. Atualmente, pesquisadores seguem por lá fazendo o resgate de outras peças em meio aos escombros. A estimativa é de que ainda falte garimpar em torno de 25% da área que foi incendiada. A meta é concluir todo o trabalho até o fim do ano e então dar início à reconstrução do museu. O incêndio do dia 2 de setembro do ano passado começou após um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado. As chamas tomaram conta de todo o imóvel que já foi a casa da família imperial. Em 6 horas, o museu mais antigo do país, com um acervo de mais de 20 milhões de itens, foi quase todo reduzido a cinzas. O trabalho de reconstrução vai começar com a nova fachada. Nesta segunda, a reitora da UFRJ, responsável pela instituição, anunciou a data de reinauguração de ao menos parte do Museu Nacional para 2022. Para isso, ela conta até agora com 50 milhões de reais que virão da iniciativa privada, além de 43 milhões de reais do governo federal e mais 21 milhões de reais do BNDES. É um momento para a gente repensar o Museu Nacional e decidir o que será o novo Museu Nacional. A gente quer fazer um museu do século XXI. A ideia é fazer com que o novo Museu Nacional concilie a história secular da instituição com tecnologia de ponta. Para isso, pesquisadores imprimem em 3D peças que foram incendiadas a partir das cinzas do próprio museu. Até agora, 25 peças já foram impressas com as cinzas do Museu Nacional a partir de estruturas como essa aqui. Nesse caso, a madeira usada na construção original ali do imóvel. Agora, os pesquisadores estão trabalhando na impressão da coleção egípcia do museu, que era a maior da América Latina. Tem um valor emocional que é incrível e você não tem como comparar, porque quando as pessoas tocam, ficam logo emocionadas, tem uma relação ali direta, né? É difícil você andar agora pelo Rio de Janeiro, principalmente pelas ruas do centro e da zona sul aqui da capital, sem esbarrar com um patinete ou alguém que esteja aí usando esse novo meio de transporte. Hoje, a regulamentação desse veículo completa 2 meses e o Jornal do Rio encomendou à Unicarioca uma pesquisa para saber o que os cariocas estão achando desse serviço. Acompanhe.
Eles se tornaram parte da paisagem da cidade, seja cortando as ruas ou apenas estacionados na calçada. E a maior parte dos usuários usam o meio de transporte para se divertir, 58%. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade Unicarioca, em parceria com o Grupo Bandeirantes. A Laís estava num compromisso no centro e tirou um tempinho para sentir um vento no rosto e apreciar a paisagem. Eu já vim com meu namorado, a gente fica 15, 20 minutos andando, que depois cansa um pouquinho. Mas assim, é curtição danada. Toda hora que eu vejo um patinete desse, eu tô andando. Tem gente que deixou de lado carros e ônibus para fazer trajetos curtos com patinetes elétricos. 37% dos entrevistados disseram utilizá-los como um meio de locomoção pela cidade. Outra parcela, de 69%, acredita que o patinete trouxe melhorias para o transporte no Rio. A intenção dele é agilizar a nossa mobilidade, a nossa locomoção, né? E mais facilitar também a questão de trânsito e tudo mais. Marise tem 60 anos e já se aventurou de patinete pela orla da Zona Sul. Para mim foi uma experiência deliciosa. Eu adorei. Indico para qualquer um. O patinete elétrico se tornou uma febre no Brasil. E para evitar cenas como esta, a prefeitura estabeleceu regras para o uso deles. Os condutores não podem passar dos 40 km por hora e não podem carregar outra pessoa. A fiscalização está a cargo da Guarda Municipal, que informou estar se adequando para implementar o serviço. O órgão disse ainda que faz ações educativas sobre o uso correto dos patinetes. Na Carioca, lá na Tiradentes, tem muita gente, tem criança, né? E com certeza é bem perigoso. O intervalo é rápido e a seguir a gente fala da prisão do chefe do tráfico da Vila Vintém, um dia depois dela visitar o marido na cadeia, mesmo com um mandado em aberto. Duas pessoas ficaram baleadas em uma troca de tiros que aconteceu na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, na zona norte de Niterói. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto, chegando agora direto da rádio Band News FM 90.3 com o Cristiano Pinho, que traz informações pra gente. Boa noite, Pinho. Um policial e um suspeito, esses baleados? Exatamente, Thaís Dias. Boa noite para você também. A Polícia Militar faz buscas, inclusive, pelos dois criminosos que trocaram tiros com agentes do Segurança Presente nessa ocorrência. De acordo com a PM, o setor de inteligência identificou que um veículo roubado trafegava pela Alameda São Boaventura hoje à tarde. A equipe mais próxima era uma do Niterói Presente, que foi fazer a abordagem, mas acabou sendo recebida a tiros. Um dos policiais foi ferido de raspão na mão e na perna. Ele foi socorrido para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, e passa bem. Um dos bandidos acabou sendo baleado também. Segundo a Polícia Militar, ele portava um fuzil. Os criminosos abandonaram o veículo roubado e depois roubaram outro carro e conseguiram fugir. Dentro do veículo abandonado, 2 pistolas foram encontradas e apreendidas, Thaís. Valeu, Cristiano. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade a gente atualiza aqui. Você que acompanha o Jornal do Rio, porque a gente segue falando sobre a situação da insegurança em Niterói. Na última sexta-feira, agentes do projeto também Segurança Presente se envolveram num confronto com criminosos, dessa vez no centro de Niterói. Nessa troca de tiros que aconteceu ali em frente ao Plaza Shopping, na região central, bem perto, inclusive, da Estação das Barcas, um vendedor morreu ao ser atingido por uma bala perdida. Tinha saído para comprar um lanche, o Tiago Marins, de 31 anos, ele que foi enterrado no domingo em São Gonçalo. Ele foi baleado durante esse confronto entre esses agentes do projeto Niterói Presente e também 2 criminosos que tentavam roubar uma moto, como a gente observa essa ação aí nas imagens que você vê ao fundo. Nessa ação, um bandido morreu e outro foi preso após receber a alta do hospital. Além de Tiago, Irene Rosa Gagliano, de 63 anos, também ficou ferida. Ela foi levada para o hospital, já recebeu alta, felizmente. A divisão de homicídios investiga esse caso de perto. Seguimos por aqui falando de combate à criminalidade. Foi presa hoje a Deise da Vila Vintém. Ela que assumiu o controle ali do tráfico de drogas na comunidade da Zona Oeste depois da prisão do marido, o Celcinho da Vila Vintém. E você acompanha os detalhes dessa prisão agora.
Deise Mara de Souza Rodrigues, conhecida como Deise da Vila Vintém, de 56 anos, chegou à cidade da polícia na zona norte do Rio, acompanhada do advogado e de familiares. Ela é esposa do traficante Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, e foi presa por policiais da Delegacia de Combate às Drogas nesta manhã, na comunidade que fica entre os bairros de Realengo e Padre Miguel, na zona oeste do Rio. Não houve reação, de maneira alguma. Sem nenhum confronto, sem ninguém ferido. O mandado de prisão é referente ao homicídio de Júlio César da Silva Dias, de 18 anos, em 2015, na comunidade Vila Vintém. Durante um baile funk, o rapaz discutiu com o traficante ao tentar recuperar sua moto roubada. Segundo testemunhas, ele levou um tiro de fuzil pelas costas, né? Um dos amigos dele foi obrigado, inclusive, a ajudar a tirá-lo do chão e colocá-lo dentro de uma mala de um carro. E nessa mala vai em direção ao local de incineração, que é o Campo do Cruzeiro. A mãe de Júlio César chegou a ir à comunidade por cerca de 30 vezes para tentar obter alguma informação sobre o que de fato teria acontecido com o filho. Ela chegou a encontrar com a Deise da Vintém, que assumiu que o rapaz foi morto e levado para fora da comunidade. O núcleo de cadáveres da delegacia fez uma extensa pesquisa de cadáveres não identificados que pudessem ser o Júlio César. A mãe foi submetida a DNA, mas a conclusão foi de exclusão, o que corrobora todas as informações de que temos dessa localidade, de que suas vítimas são incineradas e nunca deixam os corpos para que os familiares enterram. Amando de Deise, William Ribeiro de Oliveira, conhecido como Louco Abreu, foi o responsável pelo homicídio e pela ocultação do cadáver. Ele está foragido. Deise era quem estava à frente do tráfico na comunidade desde quando o marido foi preso em 2002. Celcinho é um dos fundadores de uma das maiores facções criminosas que atuam no Rio. Ele está preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, aguardando julgamento. O traficante recebeu a visita de Deise neste domingo. Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que sempre que uma carteira de visitante é emitida, uma checagem é feita para averiguar os antecedentes criminais de quem solicita essa carteira. E que no caso da Deise, a carteira foi expedida antes do mandado de prisão cumprido hoje pela Polícia Civil. Seguimos por aqui falando agora sobre saúde, isso porque o estado do Rio já registra 21 casos de sarampo e uma morte, com suspeita que pode ter sido motivada por essa doença, está sendo investigada lá em Petrópolis, na região serrana. E a gente fala sobre esse assunto ao vivo com Marcele Setúbal, que tem os detalhes. Oi, Marcele, boa noite para você. Thaís, boa noite a você, muito boa noite a todos. A Secretaria de Estado de Saúde informou, Thaís, que um laudo para comprovar se a morte dessa mulher que morreu em Petrópolis na última sexta-feira, na região serrana do Rio de Janeiro, foi provocada pelo sarampo. Ela foi internada, essa mulher não teve a identidade divulgada, ela foi internada no último dia 26. Ela, inclusive, foi internada numa unidade particular e teve um filho nessa unidade. O bebê recém-nascido, Thaís, continua internado sob os cuidados médicos. As amostras dessa mulher foram enviadas para um laboratório aqui na capital fluminense, que está fazendo uma análise para comprovar aí essa suspeita, E esse resultado deve sair até o final desta semana. Como você disse, Thaís, já são 21 casos confirmados de sarampo aqui no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nenhum óbito foi confirmado aqui na capital fluminense. E o Rio de Janeiro segue em estado de alerta, mesmo não tendo um número muito alto de casos, isso por causa da proximidade de locais que possuem aí altos índices dessa doença, como por exemplo o estado de São Paulo. E aí por isso o Rio de Janeiro está inserido na campanha nacional de vacinação para vacinar crianças entre 6 meses e menos de 1 ano, Thaís. Obrigada, Marcele, pelas suas informações. A gente reforça que essa campanha acontece nos postos de saúde aqui do Rio de Janeiro. Você pode e deve procurar o mais próximo da sua casa. E os donos de veículos com finais de placa 5 e 6 têm agora até o dia 30 de setembro, ou seja, 30 desse mês, para efetuarem o licenciamento. Até o momento, 75% dos proprietários já realizaram esse serviço. A medida tem como objetivo permitir que todos os carros possam ficar regularizados. Já os donos de carros com finais placa 7 e também
8, o prazo vai até o dia 31 de outubro. Então, até 31 de outubro, mesma data de vencimento do final de placa 9. Vale lembrar que veículos de carga, ônibus, micro-ônibus e também veículos escolares precisam realizar a vistoria. Já os demais veículos estão isentos dessa vistoria. Mais informações você confere no site do Detran. Anote aí, detran.rj.gov.br, detran.rj.gov.br. Mudanças na cultura aqui no município do Rio de Janeiro. Hoje, o novo secretário municipal de cultura tomou posse, o Adolfo Conder, e a gente traz todos os detalhes para você agora. Adolfo Conder foi nomeado nesta manhã, durante uma solenidade no Palácio da Cidade, na zona sul do Rio. Ele já integrava a equipe de Crivella desde maio, quando assumiu a presidência da Multirio, empresa subordinada à Secretaria de Educação. Adolfo Conder é advogado, pós-graduado em políticas públicas, gestão social e direitos humanos e tem mais de 20 anos de experiência como gestor público. Como político, chegou a disputar a Prefeitura de São Gonçalo na última eleição municipal. É preciso fazer mais com menos e eu tenho certeza que com ele nós teremos um secretário que, em vez de reclamar, vai trabalhar e vai produzir pela cidade do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, Conder falou dos desafios de assumir a pasta que teve o orçamento reduzido em 2019 e também de futuras licitações. Na verdade, a gente tem que usar a criatividade da cultura para poder multiplicar esse orçamento. Acho que anualmente é feito de renúncia de ISS 50 milhões, é a gente saber dividir bem esses recursos e poder também pensar a parceria com a iniciativa privada, com a sociedade civil organizada, com os produtores de cultura. E a indústria naval, que já foi uma das maiores engrenagens da economia fluminense, deve levar 2 anos para se recuperar da crise que atingiu o setor. Atualmente, dos 19 grandes estaleiros fluminenses, só uma embarcação está sendo construída. O guindaste está parado. A plataforma e o pátio do estaleiro também não têm movimento. A indústria naval, que em 2014 gerava 410 mil empregos diretos e indiretos, hoje emprega pouco mais de 80 mil pessoas no país. O Rio de Janeiro concentra 40% da indústria naval brasileira. Por isso, foi o estado que mais sentiu os efeitos da crise. Atualmente, dos 19 grandes estaleiros fluminenses, apenas um tem alguma embarcação sendo construída. É o estaleiro de Itaguaí, onde 5 submarinos estão sendo fabricados. Um deles, o primeiro de propulsão nuclear da Marinha. Os outros estaleiros foram desativados ou sobrevivem fazendo reparos em navios. Em linhas gerais, a gente produz hoje 1/3 do que produzia. Tivemos que reduzir a mão de obra em quase 50%. E só tem um navio que faz um reparo hoje aqui no estaleiro. Então, nesse momento, eu deveria ter 10. Eu tenho espaço e condição para 10. E estou com 1. Tem essa realidade difícil, sobreviver a isso é muito complicado. A indústria naval brasileira, historicamente, foi movida a petróleo. Atingiu o ápice quando o preço do barril bateu $116 em fevereiro de 2013 e mergulhou na crise quando o valor despencou para $30 no início de 2016. Hoje a cotação está em pouco menos de $60. Apesar da gente acreditar que sim, a gente pode retomar as atividades nos estaleiros do Rio de Janeiro, muito provavelmente a gente não vai atingir aquele pico ou não vai necessitar daquele contingente de pessoas trabalhando no estaleiro, dado que a gente tem hoje de tecnologia, né? Pelo que está acontecendo, o movimento aí de novos postos, novos leilões de Petrobras e algumas medidas estão sendo tomadas importantes, eu acredito que em meados de 2020 a gente está navegando em mares mais tranquilos. Olha, informação importante de prestação de serviço para você que mora aqui no Rio. Termina no dia 30 deste mês o prazo para o resgate dos créditos acumulados na nota carioca para o pagamento do IPTU desse ano, na verdade do ano que vem, de 2020. O serviço foi lançado ontem e a solicitação é feita exclusivamente pela internet. De acordo com a Secretaria de Fazenda do município, tem direito a esse resgate de créditos os contribuintes que fornecem a numeração do CPF em compras realizadas
aqui na cidade do Rio. Para isso, é necessário entrar no site oficial do Nota Carioca para realizar um cadastro e aí sim solicitar a retirada, indicando o número de inscrição do imóvel. O endereço para solicitação é o notacarioca.gov.br, notacarioca.gov.br. Depois do intervalo, tem futebol por aqui. O Fluminense entra em campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. A gente conta todos os detalhes também da rodada. Voltamos com o Jornal do Rio e informações de um momento. Carros voltam na contramão na autoestrada Grajaú, Jacarepaguá, que liga a Zona Norte à Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente tem imagens de um momento. A Polícia Militar foi acionada e seguiu para o local com homens dali da UPP do Lins, que fica bem próximo a essa região. Você que puder evitar a área é a melhor opção nesse momento. Seguimos por aqui para falar que a Prefeitura do Rio adiou para dezembro a campanha de vacinação antirrábica que começaria no próximo dia 14. A data foi redefinida com base em um ofício do Ministério da Saúde que prevê para novembro a distribuição das doses de vacina. A meta da campanha é imunizar 500 mil animais em toda a cidade. Hora de falar de futebol. O líder do Campeonato Brasileiro é carioca. O Flamengo fez bonito no fim de semana e goleou, se manteve na ponta da tabela. Já o Vasco e o Botafogo não tem muito o que comemorar, não. Hoje é a vez do Fluminense entrar em campo daqui a pouquinho contra o Avaí. O Fluminense tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, com 12 pontos, o tricolor ligou o sinal de alerta e precisa vencer para tentar subir na tabela. O time de Oswaldo de Oliveira recebe o Lanterna Avaí no Maracanã daqui a pouco às 8 horas. Quem se despediu do clube foi o atacante Pedro. O camisa 9 foi vendido para a Fiorentina. No fim de semana, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0, com 2 gols do artilheiro Gabigol e um de Arrascaeta. O rubro-negro se manteve na liderança do campeonato junto com o Santos. Os dois times somam 36 pontos. A equipe de Jorge Jesus tem o melhor ataque do Brasil e por isso sai na frente no saldo de gols. A gente fica feliz por ter feito uma bela partida. Espero que a gente possa continuar assim, mas como eu já falei outras vezes, pezinho no chão, né? Foi apenas um jogo, a caminhada é longa, temos que todo jogo melhorar, procurar melhorar ainda mais, porque o futebol a gente já tem experiência, já conhece. Hoje em dia as coisas estão tudo bem, depois as coisas viram, então tem que continuar trabalhando, mas com o pé no chão. O Fla só volta a campo no sábado, enfrenta o Avaí em Brasília e tem desfalques: Bruno Henrique, Arrascaeta, Berrio e Rodrigo Caio. Os atacantes estão convocados para as seleções de seus países e o zagueiro está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Vasco perdeu para o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão. O Cruz Maltino teve a chance de sair na frente, mas Pikachu desperdiçou um pênalti. Melhor para a Raposa, que viu o garoto Maurício, de 18 anos, marcar o gol da vitória. O próximo confronto é com Bahia no sábado às 11 da manhã em São Januário. A competição do Vasco é uma competição para sair da confusão. Nosso campeonato é outro. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Vou matar o Pikachu, vou crucificar o Pikachu. Nada, perdemos todos nós e ele continua com crédito comigo. O Botafogo também não tem o que comemorar. Perdeu por 3-2 para o Internacional em Porto Alegre. O time de Eduardo Barroca volta a campo no domingo contra o Atlético Mineiro no Engenhão e espera vencer para se aproximar do G6. Semana começando e agora a gente vai falar da previsão do tempo, que teve de tudo no fim de semana. Deu uma virada completa, tirou o Carioca da praia e no domingo, além de vento forte, choveu também em alguns pontos do estado. Aliás, dá só uma olhadinha nessas imagens que a gente tem aqui para dividir com vocês. Olha só, chuva de granizo. Aí foram flagradas, né, e ganharam repercussão nas redes sociais por municípios de Mendes, moradores desses municípios, e também de Resende, no sul fluminense, registrando aí isso na noite de domingo. Hoje também o tempo amanheceu nublado, com chuva em algumas regiões. A máxima não passou dos 25 graus na capital e o tempo deve permanecer assim, pelo menos até quinta-feira. Amanhã os termômetros devem bater 30 graus. Eu me despeço por aqui, uma boa noite para você, até amanhã.